Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje é o nosso programa de número 100. Vejam os amigos que semanalmente, de forma ininterrupta, nós temos estado aqui com a força que nos dá o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, para oferecer aos nossos estagiários, já são mais de 30 mil estagiários e aprendizes, e aos professores, aos estudantes universitários, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre educação e cultura em nosso estado. Particularmente, eu fico muito feliz porque nesse programa centenário nós trouxemos uma pessoa muito especial, que é o professor João Cândido Portinari, filho do grande, talvez o maior pintor brasileiro de todos os tempos, Cândido Portinari. João Cândido, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É uma data também que vem vindo aí, é uma comemoração que se fará, porque no ano que vem são 50 anos da morte de Portinari. Nos faz muita falta, evidentemente. E hoje, João Cândido, o que está na moda é se falar do painel Guerra e Paz. É verdade. Como é que vai a restauração? Isso foi um grande sonho, né, Arnaldo? Nós sonhávamos isso há muito tempo, né? Mas nunca imaginávamos que fosse possível, algum dia, trazer os painéis para cá. Inclusive, nos documentos que nós temos, quando os painéis foram inaugurados, pela primeira vez, foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Estava meu pai, estava o presidente Juscelino. Na década de 50. Em 56. Eu tinha 17 anos, eu me lembro bem. Foi uma coisa assim, um impacto emocional enorme. Isso respondeu a um clamor, né, que se ergueu naquele momento para que fosse dada uma chance ao público brasileiro de ver os painéis antes que fossem embora para os Estados Unidos, né? Então o Correio da Manhã, da época, registrava assim, e agora eles irão irremediavelmente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E aquilo ficou como sempre... eu fui. Como você foi, mais de uma vez até. E aquilo sempre ficou martelando na minha cabeça, né? Que nós não teríamos que ir a Nova York porque a vasta maioria do público brasileiro não teria como. E os estudantes que estão indo hoje aos borbotões, né, no Teatro Municipal, foram para ver o trabalho exposto? Uma comoção popular, Arnaldo. Foram 40 mil pessoas em 12 dias. Né? Olha só. E eu estive lá o tempo todo, naquelas filas, né? E eram crianças, velhos, né? A gente conseguiu que a entrada fosse gratuita, né? E aí eu perguntava, o senhor é de onde? Eu sou de Goiás, eu sou de Porto Alegre, eu sou do Mato Grosso, eu sou de Natal, do Brasil inteiro, porque era a época também de Natal, de férias, né? Então foi uma coisa muito emocionante aquilo. E quando terminou, eles foram para o Palácio Gustavo Capanema, onde estão até agora sendo restaurados. Nós fizemos um ateliê aberto ao público. Então tem um agendamento diário de escolas, né, que vem do Rio de Janeiro todo, escola pública, né? E vem as professoras. É feita sempre uma exposição sobre o significado da obra. O significado da obra e também sobre a restauração, sobre a parte mais científica da restauração, feita tendo em mente que são crianças, às vezes adolescentes, né? O professor Edson Mota Júnior, que comanda a restauração, filho do nosso famoso né, Edson que era Mota, colega de meu pai, foi diretor do Museu de Belas Artes, né? Ele tem uma apresentação fascinante, porque ele começa explicando o que é uma tinta a óleo, como é que o artista faz, o que são os pigmentos, de onde vêm os pigmentos, como é que são misturados, né? Então as crianças ficam fascinadas. E mais recentemente ele colocou 2 pintores, que são restauradores, mas são pintores, que estão ali pintando, copiando detalhes do Guerra e Paz. Aí as crianças podem ver como é que aquilo é criado, o processo de criação. Na época em que o Portinari fez o painel, ele não tinha nenhuma rejeição a tintas, não? Tinha, ou já tinha? Tinha. Isso aí foi um grande drama, não é que
pouca gente conhece no Brasil, na verdade ele estava proibido pelos médicos, terminantemente proibido de usar as tintas a óleo. Ele estava fazendo lápis de cor, ele fez aquela série Don Quixote, que está na Fundação Castro Maia, né? Que tem um livro com poemas do Drummond, inclusive, né? E fez a série Israel, que é uma série que é menos conhecida ainda, que é uma série maravilhosa. Quando nós estivemos em Israel, isso pouca gente sabe também, que ele foi o primeiro artista não judeu a ser convidado a expor em Israel pelo próprio presidente da República, que era o Ben-Zvi na época. Nós fomos e ele ficou fascinado por Israel e foi publicado um livro na Itália chamado Israel. E sabe qual foi o primeiro desenho que ele fez, Arnaldo? Quando pôs o pé em Israel, Israel estava em guerra com a Jordânia naquele momento. Então, é aquela coisa antiga do conflito, né? Uma das guerras, Uma das guerras. Lamentavelmente. O primeiro desenho que está comigo até hoje é um desenho muito singelo, né? A grafite, lápis, né? É um judeu de braço dado com um árabe. Ah, que bonito. Então, isso mostra a preocupação da vida toda dele, da militância dele, pela paz, pela concórdia, pela fraternidade. Né? E eu posso dizer a você, sem, enfim, termos de comparação, que fui recentemente visitar o interior de Portugal e vi com os meus próprios olhos judiarias e mourarias que foram, vamos dizer assim, construídas e que conviveram 300 anos em perfeita paz, em perfeita harmonia, numa compreensão absoluta entre os dois povos. Por que isso não pode voltar? Claro, não é? Lógico, mas essa pergunta. Esse era um grande sonho dele, não é? Eu me lembro, eu fiquei num kibbutz, inclusive, eu fiquei em Brod-Heil, que era um kibbutz de brasileiros. Né? E para mim, isso teve um efeito transformador na minha vida também. Quando eu voltei de Israel, eu comecei a estudar que nem um louco, porque aquela coisa de você ver uma nação se construindo, você irrigando o deserto, não é? Isso tocou muito o meu pai. Voltando à tua pergunta... Mas eu queria que exatamente você me desse uma oportunidade de um pequeno intervalo para que nós possamos desenvolver ainda mais essa conversa sobre o maior pintor brasileiro, Cândido Portinari, cuja morte nós lamentamos e vamos comemorar de toda forma no ano que vem, 50 anos do falecimento de Cândido Portinari. Nós vamos dar um intervalo e logo voltaremos entrevistando João Cândido Portinari. Até já. Este é o nosso programa de número 100 e estamos hoje recebendo o filho de Cândido Portinari, que é sintomático. Nós estamos homenageando no nosso programa 100 o maior pintor brasileiro de todos os tempos, pelo menos essa é a nossa opinião. João Cândido, veja só, você estava falando sobre o problema das tintas na vida do seu pai, que foi uma complicação que atrapalhou bastante, sobretudo a segurança com que ele queria estar fazendo aquilo tudo. Com certeza, Arnaldo. E essa memória, ela se perdeu, nós recuperamos isso na documentação que temos no Projeto Portinari, né? Tem um artigo, por exemplo, que é de 54, do Globo, em que a manchete é assim: estou proibido de viver. É ele se referindo à proibição da pintura, né? Para ele era tudo. Pintura era a vida dele. Tem um texto belíssimo da Diná Silveira de Queiroz, que nós reproduzimos numa parede inteira lá do Capanema, onde está sendo feito o restauro, em que ela conta um encontro que ela tem com o Portinari, ali no castelo, eles vinham pela rua, e que ele diz a ela, com os olhos marejados: imagine você, Diná, eu não posso mais pintar. Agora, ele era muito amigo de escritores, poetas. Muito. Dizem até que ele gostava mais dos poetas do que dos pintores. Isso está num depoimento que o Drummond nos deu a nós, né? Que ele fala isso, né? Que ele diz assim que o Portinari era mais companheiro dos poetas e dos escritores. Por que essa amizade com os poetas, particularmente? Bom, ele próprio, não sei, isso é uma coisa muito pouco conhecida também, em função também da proibição de pintar.
ele passou a fazer poesia, né? E foi editado um livro que está esgotado, né, pela José Olímpio, na época, com uma seleção de poemas dele, e essa seleção foi feita por Manuel Bandeira, né? Então, é uma poesia que reflete, assim, literalmente, a pintura. Ele fala dos mesmos temas. Os direitos desse livro pertencem ao seu projeto? Sim, nós inclusive reeditamos esse livro há uns 7 anos atrás, esgotou de novo. E um projeto que a gente tem seria de reeditar esse livro por 50 anos. Com a Academia Brasileira de Letras. Bom, isso seria uma honra imensa. Isso aí, vamos conversar com o Marcos Vilaça sobre isso. Querida pessoa. E você gosta de deixar as coisas registradas, como aqui o Guerra e Paz, uma obra formidável que João Cândido nos faz presente, e é um trabalho que também ele tem um guia do professor, o caderno do professor Guerra e Paz, de Cândido Portinari. Isso é um espetáculo, porque as crianças precisam e elas gostam. Adoro. Eu sei que quando é dada a oportunidade delas conviverem com um grande artista, como foi o Portinari, como foi o Di Cavalcanti, como foi o Teruz, eu me lembro sempre de visitas que esses artistas recebiam, o Gênero Augusto, baiano sergipano, como eles eram apreciados pelas crianças. E isso tira um pouco aquela ideia de que a nossa garotada não se interessa por arte, só pensa em futebol. Isso não é verdade. Eles adoram desenhar, não é? Toda criança gosta de desenhar, gosta de pintar. Então a gente tem trabalhado com as crianças, já estamos há 14 anos fazendo esse trabalho. Nós elegemos, né, no Projeto Portinari, a vocação do Projeto Portinari é a educação. Quando nós terminamos todo esse trabalho mais técnico, não é, do cruzamento das 5.000 obras com os 30.000 documentos, a base de dados... Né, São esses os números? São esses os números. Portinari... Ele desenhou, ele pintou 5.000 obras. Isso significa, Arnaldo, uma obra a cada 3 dias durante 40 anos, incluindo grandes painéis. Eles se comparavam ao sapateiro, né? Ele dizia assim, comigo não tem esse negócio de talento, não. Eu acordo, sento no cavalete e só paro quando não tem mais luz natural. Aí ele parava e fazia poesia. E qual é a natureza desses 30.000 documentos? Olha, são cartas? Tem 9.000 cartas que ele troca com... Ele gostava de mandar carta para os amigos? Gostava, né? Quer dizer, eu não sei se ele tinha muito tempo para isso, porque a pintura era muito exigente, né? A pintura tomava todo o tempo dele. Mas você veja, 9.000 cartas, eu não sei qual é a média que tem um intelectual de cartas trocadas durante sua vida, mas eu imagino que 9.000 cartas... Hoje ele mandaria e-mail, não é? E não conseguiria responder a massa de e-mails, né? Como nós, né? Mas então, esses 30.000 documentos têm essas 9.000 cartas que ele troca com quem? Com Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, com Jorge Amado, com Drummond, com Cecília Meirelles, com toda aquela gente. Teve um que tenha sido o melhor amigo dele, ou o maior amigo dele, ou não? Tem alguns, né? Drummond, eu diria que foi talvez o mais fraternal, não é? O mais próximo de todos, né? Mas Graciliano também, Graciliano Ramos, Zé Lins, né? Ovalle também, né? Ele pintou um quadro do Zé Lins do Rego, lindíssimo, que na semana passada, com a visita do Flamengo, toda a diretoria do Flamengo, e mais Ronaldinho Gaúcho, e mais Vanderlei Luxemburgo, essa turma toda veio aqui visitar a Academia Brasileira de Letras, onde nós fazemos o nosso programa. E o presidente Vilaça botou esse quadro, feito por Portinari, um retrato muito bonito do Zé Lins do Rego, e foi apreciadíssimo pelos membros do Conselho Deliberativo, os beneméritos do Flamengo, que não conheciam a obra. A obra hoje pertence ao acervo da Academia Brasileira de Letras. Realmente, Portinari está presente aqui praticamente em toda a nossa vida. Nós vamos dar um pequeno intervalo para conhecer depois alguns detalhes sobre o matemático João Cândido Portinari. É importante que se conheça também esse tipo de atividade do filho de Cândido Portinari. Até já, amigos.
De volta com o nosso Educação em Debate. Eu estou entrevistando o João Cândido Portinari. Ele tem o privilégio de ser filho do maior pintor brasileiro, Cândido Portinari. E ele me contou aqui no intervalo uma coisa que eu não posso deixar de confessar aos nossos telespectadores, que é a história da escola de samba. Você que toca violão e que gosta de música, como é que foi essa emoção de saber que o papai vai virar enredo de escola de samba? Isso foi uma coisa extraordinária e muito recente, né, Arnaldo? Isso não foi nem divulgado ainda. Teve uma notinha do nosso querido Joaquim, né, do Gente Ferreira Boa, dos Santos. Ferreira dos Santos, um grande amigo nosso. Ele fez uma notinha já deixando isso um pouco no ar, mas não foi divulgado assim, né, amplamente. Mas eu recebi há 2 semanas atrás a visita de uma pessoa da escola dizendo que a escola é uma cidade independente. Não fez por menos? É, a melhor bateria, nota 10? Bateria do Padre Miguel, né? Padre Miguel. E dizendo que eles querem fazer um enredo sobre guerra e paz no ano que vem, para os 50 anos da morte de Portinari. Que bela ideia. Fantástico, né? Eu fiquei tão assim, emocionado que eu falei, puxa, vocês já pensaram você colocar os 2 painéis, réplicas dos 2 painéis com 14 metros de altura que eles têm para desfilar? E aí o Jorge Melo, que é o diretor de marketing da escola, que é uma bela figura também, disse assim, João Cândido, a gente poderia fazer os painéis vivos, com pessoas. Entendeu? É aquela coisa que o Paulo Barros fez tão bonita, né? Esse é muito competente também. Ele fez um enredo sobre Portinari também, pela Paraíso do Já tinha feito, eu sei, no começo. E teve um da Unidos da Tijuca, mais antigo, que inclusive o Eduardo Coutinho, nosso querido e grande cineasta, fez um Globo Repórter especial sobre Portinari. Ele abre com o samba enredo da Unidos da Tijuca, que é de 68, se eu não me engano. Então, agora a Mocidade Independente comemorar dessa maneira o Guerra e Paz, né? Você ter uma ala, porque você tem as Pietás, por exemplo, que estão na guerra, as mães com os filhos mortos, né? Na paz você tem aquela ciranda das moças, você tem as crianças brincando. Já é um enredo pronto, não é? Mas eu acho isso muito bonito. Agora, eu não quero deixar de contar para o nosso público que você é um grande matemático também. Você lecionou muitos anos na Pontifícia Universidade Católica, se formou em matemática na França, também fez pós-graduação em telecomunicações, né? Você tem uma formação bastante eclética, mas sempre dentro do campo da matemática. Como é que compatibiliza a ciência do raciocínio com o amor às artes? Só um pequeno reparo, Arnaldo, eu não sou um grande matemático, eu digo que eu sou um ex-quase matemático, né? Eu não cheguei propriamente a ser um matemático como o Jacob Palles, como essas grandes figuras que nós temos que orgulham o Brasil. Não frequentou o IMPA? Né? Eu frequentei um pouquinho o IMPA, mas não com a intensidade que eu gostaria, porque o IMPA é um sonho, né? O IMPA é um orgulho brasileiro. Renome internacional. É um orgulho brasileiro. Mas, na verdade, quer dizer, essa é uma história comprida, né? Que começa quando eu tenho, como eu te falei, quando eu volto de Israel. É que eu começo a estudar muito, inclusive o primeiro emprego que eu tive foi no cursinho de vestibular aqui em Botafogo, em que eu era assistente do professor de geometria, eu tinha 17 anos. Né? Aí eu vou para a França, fico interno num liceu, que é um liceu daqueles rigorosíssimos, né? O liceu Louis-le-Grand, que foi da época de Napoleão, ali estudou Voltaire, por exemplo, só para dar um nome. Né? E era uma coisa de uma exigência brutal, eu era o único sul-americano na minha turma. Aí entro para a escola de telecomunicações, faço engenharia de telecomunicações, a seguir eu vou para o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, faço o doutorado, e aí já fazia 10 anos que eu estava fora do Brasil, uma saudade louca, né, e um pouco assim sem saber que rumo que eu ia dar à minha vida, chega um convite da nossa PUC aqui do Rio de Janeiro, para que eu voltasse para ajudar a criar o departamento de matemática, que não existia. Você é pioneiro. Isso é pré-68, né? 68 foi a reforma universitária. Não havia departamentos, não havia tempo integral, né? Isso tudo foi uma grande aventura que eu vivi, né? E com meus alunos. Outro dia eu fiz uma conta, eu tive mais ou menos uns 5.000 alunos
na PUC. Olha só. Toda hora eu 5.000 obras do Portinari, olha, que relação... 5.000 alunos do seu filho. Nunca tinha feito essa relação. Mas é isso. Mas aí veio o projeto Portinari, como eu estava te contando, eu tentei conciliar, né, as minhas atividades no departamento de matemática com o projeto que eu pensei que fosse durar uns 4, 5 anos, e já fazem 32 anos, né, que a gente está trabalhando. E cada vez a coisa se desdobra mais. Você tem tido apoio oficial para levar o projeto adiante? Temos. Olha, o projeto, ele nesses 32 anos, ele teve uma solidariedade assim maciça da sociedade brasileira como um todo. Todas as cores políticas, todas as classes, né? A gente tem tido um apoio extraordinário. Um dia eu tinha vontade de escrever isso, sabe, Arnaldo? Porque eu acho que seria um exemplo de como o brasileiro é solidário quando ele acredita numa causa. E como você, como filho, zelou pela imagem do seu pai. Porque isso também é importante. Se ele não tivesse um filho devotado à sua memória, talvez também isso se perdesse, não é? É verdade. Houve uma conjugação feliz aqui, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse componente que você fala com muita propriedade, né? Do filho, né? Tem também o cidadão brasileiro que eu sou, e que estava vendo, né, a importância dessa mensagem, dessa obra, se perdendo, que realmente é o que estava acontecendo, né? Não havia registro nem sequer do paradeiro da maioria das obras dele. O que eu desejo de todo o coração é que isto sirva de exemplo, João Cândido, que, enfim, outros grandes nomes da arte brasileira, da cultura brasileira, possam ter a sua memória resgatada para que a posteridade conheça, não é, o valor de cada um deles. Eu espero que a gente tenha pavimentado um pouquinho essa estrada com os nossos erros, com os nossos acertos. Né? Vai servir de exemplo. Eu quero agradecer muito a presença aqui entre nós de João Cândido Portinari, felicitá-lo por tudo que está fazendo à frente do projeto Portinari, e colocar um ponto final no programa de hoje. Nós voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Obrigado, amigos. Até lá. A luta pela paz é uma decisiva e urgente tarefa. É uma campanha de esclarecimento e de alerta que exige determinação e coragem. Devemos organizar a luta pela paz, unindo os povos do mundo inteiro. Não somente com palavras, mas com ações. Levaremos à vitória final a grande causa da paz, da cultura, do progresso e da fraternidade dos povos.